Você tem sofrido com insônia? Passa a noite acordado rolando na cama, sem conseguir descansar, e sente que no outro dia o corpo não se recupera? Aquela sensação de cansaço que parece nunca passar, a mente que não para de funcionar quando deveria estar em paz? Você já tentou contar carneirinhos, técnicas de respiração, chás diversos e nada funciona? A insônia é uma das aflições mais antigas da humanidade. Já nos tempos bíblicos, encontramos relatos de pessoas que passavam noites em claro, seja por preocupações, dores físicas ou inquietações espirituais. E sabem o que descobri estudando os escritos dos santos e místicos? Que eles também enfrentavam essas batalhas noturnas, mas tinham segredos preciosos para vencê-las. Santa Hildegarda de Bingen, essa santa doutora da Igreja do século XII, considerada uma das maiores gênias da história da humanidade, nos deixou remédios e conselhos preciosos para vencer a insônia e reencontrar a paz do sono. Ela não era apenas uma mística, mas também médica, herborista, compositora, escritora e visionária. Suas obras sobre medicina natural são estudadas até hoje por pesquisadores do mundo inteiro. Não são apenas receitas antigas perdidas no tempo, mas sabedoria profunda que une ciência, natureza e espiritualidade de forma única. O que mais me impressiona em Hildegarda é como ela via o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito, funcionando em perfeita harmonia quando seguimos os princípios corretos de vida. Hoje vou compartilhar com você tanto os remédios concretos que ela indicava, quanto os hábitos de vida e oração que podem transformar suas noites de tormento em noites de restauração. São ensinamentos que unem corpo, mente e espírito. 2 remédios naturais de Santa Hildegarda que podem ajudar você a dormir profundamente como uma pedra, e 7 práticas sagradas que você pode aplicar no seu dia a dia para ter noites verdadeiramente restauradoras e acordar em paz com energia renovada. Fique até o final porque vou te ensinar tudo passo a passo, de forma simples e prática. E mais, vou compartilhar histórias reais de pessoas que aplicaram esses ensinamentos e transformaram completamente sua relação com o sono. Santa Hildegarda compreendia algo que a medicina moderna está redescobrindo apenas agora, depois de séculos. A insônia muitas vezes nasce não no corpo, mas na mente agitada, nas preocupações que não conseguimos soltar, nos tormentos que carregamos conosco para a cama. Ela dizia que o corpo é como uma casa, e se a casa está em desordem por dentro, não há remédio externo que possa trazer paz duradoura. Santa Hildegarda nos ensina que governar os próprios pensamentos é mais importante que governar o mundo inteiro. Ela costumava dizer que a mente inquieta é como um cavalo selvagem, que precisa ser domado com paciência e sabedoria divina. Por quê? Porque nosso corpo é reflexo direto da mente e do coração. Imaginem, vocês já perceberam como quando estão preocupados com algo importante, mesmo estando fisicamente cansados, a mente não consegue parar? É como se houvesse uma televisão ligada dentro da cabeça, passando os mesmos filmes de preocupação em loop infinito. Quando a alma não encontra paz, o corpo não consegue descansar. Quando os pensamentos se agitam como tempestade, o sono foge como pássaro assustado. Mas a boa notícia é que Hildegarda nos deu ferramentas concretas para essa batalha. Ela não era apenas teoricamente mística, ela era extremamente prática. Seus mosteiros funcionavam como verdadeiros hospitais medievais, onde ela atendia pessoas de toda a Europa que vinham buscar cura não só para doenças físicas, mas também para aflições da alma. Vamos aos remédios concretos que ela nos deixou. O primeiro remédio é a jaspe vermelha. E aqui preciso contar para vocês algo fascinante. Santa Hildegarda recebia de Deus visões sobre as propriedades dos minerais que impressionam até geologistas modernos. Através de suas revelações divinas, ela descreveu propriedades de pedras que a ciência só veio a confirmar séculos depois. A jaspe vermelha, segundo Hildegarda, é uma das pedras mais poderosas para acalmar o sistema nervoso. Ela dizia que esta pedra tem o poder de fazer você dormir como uma pedra, literalmente. E não é apenas uma expressão poética. Hildegarda explicava que a jaspe vermelha ressoa com a frequência natural do coração humano
quando este está em estado de paz. Como usar? É muito simples, mas precisa ser feito com fé e constância. Coloque a pedra debaixo do travesseiro à noite. Funciona também para crianças, mas sempre com supervisão dos pais. Uma mãe me escreveu contando que seu filho de 8 anos, que sofria de terrores noturnos há 2 anos, conseguiu dormir tranquilamente pela primeira vez em muito tempo na mesma noite que colocaram a jaspe sob seu travesseiro. De tempos em tempos, exponha a pedra ao sol da manhã para recarregar sua energia. Hildegarda era muito específica sobre isso. A pedra absorve as tensões que retiramos do nosso corpo durante o sono e precisa ser purificada pela luz solar. É como se a pedra fosse um filtro natural que se satura e precisa ser limpo. Você também pode usar como pulseira ou colar próximo ao coração. Hildegarda dizia que funciona como um marca-passo natural, regulando os batimentos cardíacos e trazendo ritmo harmonioso para todo o organismo. Eu mesmo uso uma pulseira de jaspe há mais de 5 anos e posso testemunhar a diferença que fez na qualidade do meu sono. Por que funciona? A jaspe vermelha, segundo Hildegarda, harmoniza as energias do corpo e acalma o sistema nervoso, permitindo que o sono venha naturalmente, sem forçar. É diferente de um sedativo químico que derruba a pessoa. A jaspe induz um sono natural, reparador, daqueles em que acordamos verdadeiramente descansados. O segundo remédio é o famoso vinho apagado. Esta é uma das receitas mais conhecidas de Santa Hildegarda e também uma das mais eficazes. Tenho recebido centenas de testemunhos de pessoas que transformaram sua relação com o sono usando este remédio simples. Mas antes de ensinar a receita, deixem-me explicar a sabedoria por trás dela. Na medicina de Hildegarda, muitas doenças vêm do que ela chamava de calores excessivos no corpo. Não é calor físico, necessariamente, mas uma espécie de energia inquieta, agitada, que impede o corpo de encontrar seu ritmo natural. O processo de apagar o vinho simboliza e efetivamente produz o apaziguamento dessas energias excessivas. É uma receita simples, mas profundamente sábia. Como preparar? Pegue um vinho tinto de boa qualidade. Não precisa ser caro, mas evite vinhos com muitos químicos. Aqueça o vinho em fogo baixo até quase ferver, mas atenção, não deixe ferver. O ponto certo é quando começam a subir os primeiros vapores, quando vocês sentem aquele aroma intenso do vinho aquecido. Neste momento, apague o vinho com água fria ou em temperatura ambiente. A proporção pode ser meio a meio inicialmente, mas vocês podem ajustar conforme o gosto. O importante é que o vinho seja literalmente apagado, resfriado de forma súbita. O resultado é uma bebida de cor âmbar, com sabor suave e propriedades terapêuticas únicas. Pode ser tomado morno antes de dormir para insônia ou durante o dia para casos de tristeza profunda, luto ou estados depressivos. Os efeitos são percebidos com uso regular, normalmente após uma semana de uso consistente. Hildegarda explicava que este processo apaga não só o calor do vinho, mas também o calor excessivo da mente agitada, trazendo equilíbrio natural ao organismo. É como se resetasse nosso sistema nervoso, devolvendo-lhe o ritmo original que Deus imprimiu em nossa natureza. Agora vamos aos 7 hábitos de vida que Santa Hildegarda recomendava para ter noites verdadeiramente reparadoras. Estes hábitos são a base de tudo. Não adianta usar os remédios se continuarmos com um estilo de vida que vai contra nossa natureza profunda. Primeiro hábito: evite alimentos pesados à noite. Isto pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas não tem ideia de como a alimentação noturna afeta profundamente a qualidade do sono. Hildegarda dizia que o estômago pesado arrasta a mente para baixo, mas não para o sono, e sim para a confusão. Refeições leves são essenciais nas últimas 4 horas antes de dormir. Pouco ou nenhum consumo de carne vermelha e gorduras saturadas. Por quê? O corpo precisa de energia vital para digerir alimentos pesados, e se vocês sobrecarregam o estômago à noite, sobrecarregam também todo o sistema nervoso. Hildegarda recomendava especialmente evitar carne de porco à noite, pois, segundo ela, este tipo de carne esquenta o sangue e agita os sonhos. Prefira vegetais cozidos, sopas leves,
talvez um pouco de peixe grelhado. O ideal é que a última refeição seja pelo menos 3 horas antes de se deitar. Segundo hábito, use a espelta como alimento base, especialmente no jantar. A espelta é o grão sagrado de Hildegarda. Ela dizia que a espelta é o melhor de todos os grãos. É quente, nutritiva e forte. Para quem a come, produz carne boa e sangue bom, e confere alegria ao coração. A espelta fortalece o sistema nervoso, acalma a mente e prepara o corpo para o descanso profundo. É ideal em sopas, mingaus ou pães antes de dormir. É literalmente como um abraço nutritivo de dentro para fora. Diferente do trigo moderno, que pode causar inflamações e agitação, a espelta antiga tem propriedades calmantes naturais. Uma receita simples que recomendo: sopinha de espelta com cenoura e aipo, temperada com sal marinho e um fio de azeite de oliva. Tomem morna 2 horas antes de dormir. Vocês vão sentir como o corpo relaxa naturalmente. Terceiro hábito: tome bebidas calmantes naturais. Aqui, Hildegarda era uma verdadeira mestra. Ela conhecia as propriedades de centenas de plantas medicinais. Para o sono, recomendava especialmente infusões de melissa, camomila, lavanda e erva cidreira. Mas atenção, não é qualquer chazinho. A preparação correta faz toda a diferença. Use água mineral de boa qualidade, aquecida sem ferver. Deixe as ervas em infusão por pelo menos 10 minutos, cobertas. E aqui está um segredo de Hildegarda. Acrescente uma pitadinha de mel puro, pois o mel potencializa as propriedades calmantes das ervas. São os ansiolíticos que Deus colocou na natureza, sem efeitos colaterais, sem dependência. Uma xícara morna tomada devagar, em ambiente silencioso, 1 hora antes de dormir, prepara corpo e alma para o repouso sagrado. Quarto hábito: evite completamente estímulos mentais noturnos. Este é talvez o mais desafiador na nossa época moderna. Hildegarda vivia numa época sem televisão, celulares ou internet, mas ela já alertava sobre os perigos de discussões, leituras agitantes ou preocupações intensas nas horas que antecedem o sono. 2 horas antes de dormir, estabeleçam um toque de recolher mental. Desliguem televisão, computadores, celulares. Evitem conversas que possam gerar conflito ou ansiedade. Diminuam as luzes da casa gradualmente. Preparem a mente para a paz, não para resolver os problemas do mundo. Hildegarda dizia: a noite foi feita por Deus para o descanso da alma. Quem perturba este descanso com agitações mundanas, perturba a ordem divina e colhe inquietação em troca. Criem um ritual de preparação. Talvez uma música suave, uma leitura espiritual leve, um banho morno com lavanda. Quinto hábito: durmam sempre em ambiente arejado e limpo. Hildegarda era revolucionária para sua época neste aspecto. Ela insistia na importância da qualidade do ar para um sono reparador, numa época em que a maioria das pessoas dormia em ambientes abafados e sujos. O quarto deve estar sempre ventilado, mas sem correntes de ar direto. Roupas de cama limpas e confortáveis, trocadas pelo menos semanalmente. Hildegarda era muito específica. O ambiente físico influencia diretamente a qualidade dos sonhos e do descanso da alma. Mantenha um ambiente organizado, pois a desordem externa agita a mente. Um quarto limpo e harmonioso convida ao descanso profundo. Sexto hábito: tenha uma rotina rigorosamente regular de sono. Aqui, Hildegarda, através de suas visões divinas sobre a natureza humana, ensinou sobre a importância do ritmo regular, conhecimento que Deus revelou a ela e que a medicina moderna redescobriu com os estudos sobre ritmo circadiano. Nosso corpo tem um relógio interno mais preciso que qualquer cronômetro suíço, mas este relógio precisa ser respeitado e educado através da consistência. Mesmo nos fins de semana, mesmo quando não temos compromissos no dia seguinte, mantenham os horários. O corpo agradece e o sono fica cada vez mais natural e reparador. Hildegarda recomendava deitar-se por volta das 21h e levantar antes do nascer do sol para aproveitar as energias sutis da aurora. Claro que nem todos podem seguir exatamente este horário, mas o princípio é o mesmo: regularidade absoluta. E aqui chegamos ao sétimo e mais importante hábito: confiem em Deus e entreguem completamente as preocupações
antes de dormir. Este é o coração de todo o ensinamento de Hildegarda sobre o sono. Ela dizia que o sono é um pequeno ensaio da morte, e quem não sabe morrer para as preocupações do mundo não sabe dormir em paz. Façam sempre oração antes de dormir, mas não orações agitadas, pedindo 1000 coisas diferentes. Façam uma oração de entrega, de confiança absoluta na providência divina. Entreguem as lutas do dia, os problemas não resolvidos, as preocupações com o amanhã. Entreguem tudo ao Senhor, como dizia o salmo que Hildegarda amava citar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta confiança não é ingenuidade, é sabedoria profunda. Quando verdadeiramente entregamos nossas cargas a Deus, o corpo entende que pode relaxar completamente, uma prática específica que Hildegarda ensinava. Antes de fechar os olhos, façam mentalmente o sinal da cruz e digam: Senhor, nas tuas mãos entrego meu espírito, meu corpo e todas as preocupações deste dia. Concede-me descanso em ti. Simples, mas transformador. Unindo esses ensinamentos, temos um verdadeiro caminho sagrado para vencer a insônia. Um remédio mineral que nos conecta com as forças harmoniosas da terra. A jaspe vermelha, um remédio natural que equilibra e apazigua nosso organismo. O vinho apagado. E 7 hábitos de vida e oração que restauram a ordem divina em nosso corpo, mente e espírito. Santa Hildegarda nos ensina algo profundo que nossa época perdeu. Dormir bem não é apenas um ato físico ou psicológico, mas fundamentalmente espiritual. O sono é um ato de confiança em Deus, uma entrega total, um abandono nas mãos do Pai. Quando entregamos verdadeiramente nossas preocupações ao Senhor e seguimos uma vida equilibrada segundo os princípios divinos, o sono se torna um remédio sagrado que cura não só o cansaço do corpo, mas também as feridas mais profundas da alma. Por isso, não vejam a insônia apenas como um problema a ser resolvido, mas como um convite de Deus para reorganizarem toda a vida segundo sua vontade. Às vezes, Ele permite que percamos o sono para que encontremos paz mais profunda em outras áreas. Desejo de coração que hoje vocês tenham uma noite de sono verdadeiramente tranquila e cheia da luz de Deus. Se ainda não conseguiram a jaspe vermelha, comecem pelo vinho apagado. Se não tem o vinho, comecem pela oração sincera e pelos hábitos simples que nossa querida Hildegarda recomendava. O importante não é fazer tudo de uma vez. Isso só geraria mais ansiedade. Comecem com um hábito, pratiquem por uma semana até se tornar natural. Depois acrescentem outro. Deem o primeiro passo com fé, perseverança e confiança na sabedoria milenar desta santa extraordinária. Obrigado por estarem aqui neste mosteiro virtual de Santa Hildegarda. Que Deus abençoe profundamente seu descanso e seus sonhos, e que vocês acordem cada manhã renovados e cheios da sua paz. Um beijo no coração e até o próximo conteúdo rico da nossa Santa Doutora.